verso 6. Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Senhor. Senhor, nós adoramos estar diante de Ti, mas agora queremos ouvir a Tua palavra e queremos que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, continue movendo-se na nossa estrutura, Senhor. E nós oramos agora, Pai, que tudo aquilo que nos impede de entender o Evangelho do Reino, o Teu Evangelho, toda a dificuldade, Senhor, ela caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 6, versos 6 a 8, você já deve saber, conhecer de cor esse texto, mas é algo que nós vamos mergulhar o coração nessa noite. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém? Deixa marcado aí, fecha a Bíblia para você prestar atenção na palavra. Se nós fôssemos escrever um ranking, fazer uma lista das coisas importantes que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus, se nós fôssemos escrever o que é mais importante, que passos você deveria dar para entender o Evangelho que Jesus ensinava, o Evangelho que Jesus ele ensinou aos seus discípulos e que ele manifestou quando esteve entre nós. Se nós fôssemos escrever o que nós precisamos entender, o que nós precisamos aprender primeiro, talvez a mais importante de todas é essa lição que Jesus dá. É esse princípio que Jesus ensina, que é o princípio que nós chamamos de intimidade. Quando Jesus falou de oração, ele não estava falando de algo que deveria ser visto como um ritual, como era o ritual judaico. Ele não falou, ele não ensinou sobre oração para que as pessoas aprendessem um novo ritual. Jesus ensinou sobre oração porque a oração de intimidade é uma das bases, ou talvez a base mais importante para qualquer pessoa que queira entender o Evangelho. A intimidade. A intimidade. Porque dentro da mentalidade evangélica, dentro da mentalidade gospel, dentro da mentalidade religiosa, não é que falte oração. Eu lembro que talvez a primeira coisa, a primeira mensagem que me chamou a atenção quando eu me deparei com o Evangelho do Reino foi justamente a intimidade. Não porque me faltasse oração. Não, oração era algo que eu sempre fui apaixonado por oração. Eu gostava de orar, eu gostava de jejuar, eu gostava de fazer campanhas. Mas o objetivo pelo qual eu orava era bem diferente desse que Jesus ensinou. Eu orava porque eu queria buscar, receber e ter poder. Então, no desejo de receber poder, no desejo de ter poder, eu orava, eu buscava, eu jejuava 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias. Porque eu queria poder, porque eu desejava ter poder. E muitos de vocês, muitas vezes participaram
de trabalhos que a gente fazia, de trabalhos de libertação. Aquilo me atraía, eu era apaixonado por aquela mentalidade de orar para ter poder. Então não é que me faltasse oração, mas é que eu precisava entender, e eu pude entender naqueles dias o que Jesus queria falar quando ele falou sobre oração. Quando Jesus falou sobre oração, ele não estava nos ensinando a orar para buscar poder, para manifestar poder, para fazer shows de manifestações de poder, para expulsar demônios, para falar com demônios, para entrevistar demônios, para ver as coisas acontecendo e para demonstrar que havia algum poder. Quando Jesus falou sobre oração, ele não estava falando desse tipo de oração. Ele estava falando de intimidade, de um relacionamento com Deus. Um outro grande erro da mentalidade evangélica é que as pessoas elas oram muito, mas elas oram por conta, estimuladas por causa da necessidade. Então a pessoa ela é ensinada que se ela quer superar as dificuldades, se ela quer vencer os problemas, ela tem que orar para vencer os problemas, ela tem que orar para vencer os inimigos, ela tem que orar para poder ter uma vida próspera. Então as pessoas são ensinadas a orar por necessidade. E você vê que no verso 8 Jesus diz assim, vocês não precisam ficar orando pelas necessidades. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês precisam, sabe o que vocês necessitam. Entre os tipos de oração que a palavra fala, existe sim a oração de súplica, que é expressar e manifestar diante de Deus aquilo que nos preocupa. Mas a oração de súplica não é a base principal de uma vida de oração. Não adianta nós termos uma vida de oração e somente orarmos por causa das necessidades. Não adianta nós termos uma vida de oração e só orar porque queremos ganhar dinheiro, e só orar porque queremos prosperar, e só orar porque alguém está nos causando problemas, e então nós oramos para que aquela pessoa seja quebrada por Deus. Uma oração vingativa, uma oração feiticeira. Não é isso que Jesus falava, não é esse tipo de oração que Jesus ensinava. Eu lembro que um dia eu conversei com um pastor e ele começou a falar, fulano anda me incomodando, fulano anda me causando problemas, fulano anda me perseguindo, ele anda fazendo isso, aquilo, mas eu já vou resolver isso. Eu vou fazer alguns dias de jejum e eu vou colocar jejum nas costas dele, ligeirinho vai resolver isso. Isso é uma oração feiticeira, isso é uma oração vingativa. Esta é bem a mentalidade de oração estilo sabor de mel. É vingança. Não é isso que Jesus fala. Não é isso que Jesus ensina quando ele fala de oração. Quando os discípulos vêm a ele e eles querem entender sobre a oração. Quando ele ensina sobre a oração, Jesus ensina sobre intimidade. Ele ensina que nós devemos nos aproximar de Deus não por aquilo que Ele possa ter nas mãos como uma criança. Eu lembro quando a Hannah era menorzinha e ela ia para os cultos e sempre haviam senhorinhas que levavam bala para ela, pirulito. A Hannah chegava na igreja, ela comia quilos de bala e pirulito, porque ela chegava nas senhoras e ela ia cumprimentar elas e alguém já dizia, eu trouxe uma bala para ti, Hannah, eu trouxe tal coisa para ti. Então ela aprendeu que ela só chegar nas pessoas e ela ia ganhar bala. E às vezes os cristãos, eles faziam assim, os crentes faziam assim, eles se aproximavam de Deus porque sabiam que lá tinha alguma bala, algum bombom, alguma coisa que Deus tinha e que eles queriam ganhar de Deus, por uma necessidade, por um interesse.
porque queriam ser promovidos na empresa, porque queriam alguma coisa. E ainda haviam pessoas que faziam da oração um comércio. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa um dia e ela começou a me mostrar a casa que ela estava terminando de construir. E aquela pessoa disse assim: pastor, essa casa é fruto de oração. Eu disse: amém, glória a Deus. Que bom, a casa é fruto de oração, que bênção. Eu oro pelas pessoas e elas me dão uma porcentagem quando elas alcançam aquilo. Como assim? Não entendi. Como assim? Não, assim, a pessoa tem lá um processo na justiça e tal, e aí todo mundo sabe que eu oro, então elas vêm falar comigo. E aí eu digo para elas: olha, eu vou orar, Deus vai abençoar, mas você tem que fazer alguma coisa. Aquele fazer alguma coisa era que essa pessoa, quando alcançasse o seu objetivo, tinha que voltar e dar a ela uma porcentagem daquele processo, daquele valor, daquele dinheiro. Então ela vendia a oração. E ela com muito orgulho me mostrava a casa que ela havia construído como resultado de extorquir a fé das pessoas, como se fosse grande coisa isso. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso que Jesus fala quando ele fala de oração. Jesus não fala da oração como se aproximar de Deus por conta de uma necessidade, como se aproximar de Deus para lucrar com o resultado da oração. Fazer da oração algo apenas para satisfazer a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Não é isso que Jesus quer ensinar quando ele fala de oração. Então, quando eu percebi que aquilo que eu tanto buscava, que era o poder de Deus, orar para ter poder, jejuar para ter poder, aquilo na verdade estava errado. Eu precisava aprender a orar para gerar uma intimidade com Deus. Um relacionamento com Deus. Porque quando Jesus ensina sobre oração, ele está falando de relacionamento. Ele não está falando de alguém que se aproxima de Deus porque quer alguma coisa. Mas ele está ensinando que nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E isso é e faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Você se aproximar de Deus porque quer alguma coisa, ou você se aproximar de Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele é para você. E Jesus, ele ensina que Deus é um Pai. Então ele diz, quando você entrar, quando você for orar. E por que Jesus fala desse tipo de oração? Porque Jesus, ele fala da oração que os religiosos faziam. Os religiosos fariseus, eles praticavam um estilo de oração que era uma vida de oração de aparência, onde os outros tinham que ver que ele orava. Então o que eles faziam? Eles iam para as praças, eles iam para os lugares públicos, e lá eles erguiam a mão e eles oravam em voz alta, uma oração toda bonita, com palavras lindas, para mostrar para as pessoas que eles oravam. Isso é uma vida de aparência. Por isso que Jesus falou, olha, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro existe podridão. Ou seja, vocês vivem de aparência, uma vida religiosa de aparência, uma vida com Deus que não existe. Vocês aparentam ter algo que não tem. Por isso Jesus fala, esse povo me fala, me segue com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. E aí quando eles jejuavam, eles faziam uma cara bem triste, bem sofrida. E não escovavam o dente, saíam baforejando na frente das pessoas, que com uma cara triste todo mundo sabia, fulano está jejuando hoje.
E aí Jesus vem e diz: quando você jejuar, lava o teu rosto, te ajeita e saia, porque Deus está vendo, porque isso é algo que Deus precisa ver e não os homens. Quando alguém tem uma vida espiritual de aparência, ele está prostituindo algo que não deve ser mostrado. Então Jesus quer ensinar essa diferença. Essa diferença que às vezes as pessoas dizem: não, tem que chegar na igreja, tem que dobrar o joelho, tem que orar e tal, e daí dobra o joelho e fica lá orando, e como se isso fosse 5, 2 minutos, 3 minutos, fosse mudar, edificar a sua vida. Não, é algo só para que os outros vejam, para que os outros olhem, para que os outros digam: olha, esse homem é um homem de oração. Então Jesus vem e diz assim: quando vocês orarem, quando vocês forem orar, quando vocês forem orar, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Então por isso nós dizemos que Deus está buscando intimidade, porque Ele está dizendo: entra no teu quarto. O quarto, o aposento, é um lugar de intimidade. Entra no teu quarto, e aí você vai fechar a porta, você vai se desligar das coisas, e então você vai orar. E quando você orar, quem está ali é você e Deus, e Ele que te vê no oculto, Ele que está te vendo no oculto, Ele que está ali contigo naquele lugar de oração. Ele vai depois te recompensar publicamente. Porque vida de oração, as pessoas vão notar o resultado dessa intimidade. Quando alguém diz assim: eu não entendo o evangelho do reino, eu tenho dificuldade de entender o evangelho do reino, eu não consigo entender esse evangelho, que não tem corrente, que não tem campanha, que não tem o culto da vitória, que não tem o culto de não sei o quê, que não tem outro culto de não sei o quê. Porque nada mais são coisas para atrair clientes, onde as pessoas vão vir motivadas por algo, por uma necessidade. Não por amar a Deus, não por quererem Deus, não por quererem buscar a sua presença, não por quererem intimidade com Ele, não por quererem adorá-lo. Eles vêm porque eles precisam de uma vitória. Eles vêm porque eles precisam de que a sua causa impossível seja solucionada. Não porque Deus vai tocar no seu coração e Deus vai quebrantar o seu coração. Então Jesus diz: quando você orar, entra no teu quarto, e aí você vai orar, e aí você vai adorar o Senhor. Sabe, a grande dificuldade às vezes de entender o evangelho do reino é porque as pessoas tentam entender o evangelho, nem vou dizer o evangelho do reino, mas o evangelho, porque Jesus ensinava o evangelho. Jesus não dizia: agora eu vou ensinar o evangelho do reino. Ele ensinava o evangelho. Acontece que muita coisa que a igreja evangélica ensina não está no evangelho. Não é evangelho. E aí as pessoas têm dificuldade de entender. Elas têm dificuldade de entender o que Jesus fala. Porque Jesus nunca fez campanha de vitória. Jesus nunca fez corrente de vitória. Jesus nunca fez essas coisas que as pessoas costumam ir e ver e participar. Jesus nunca disse: vão pelas aldeias e façam a corrente da causa impossível. Jesus nunca falou isso. Jesus disse: vão e preguem o evangelho. Vão e preguem o evangelho. E depois que Jesus partiu e os discípulos começaram a dar muito foco apenas para a cura das pessoas, e as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro que projetava sobre elas, Deus lá no céu disse assim: não é isso que eu quero não. Não é isso que eu quero não. Porque eles estão só falando em cura, eles estão só fazendo cura, eles estão só visando os milagres. E aí Pedro vai parar na prisão. O mesmo Pedro que a sombra dele, quando se projetava sobre as pessoas, elas eram curadas. As pessoas vinham de longe para ver Pedro, para ouvir o que Pedro tinha de dizer.
E aí depois que ele sai da prisão, que o anjo vai tirar ele de lá, o anjo diz para ele: agora você vai e pregue a mensagem completa. Não é só cura, não é só solução de problema, existe muito mais no evangelho do que isso. Vai e pregue a mensagem completa. Aí Pedro se levanta e ele passa a ensinar a mensagem completa. Curar é bom e é importante, mas se eu colocar a cura como principal fim da existência do evangelho, eu estou tirando o seu foco principal de Cristo, porque o evangelho é Cristo, não é cura. Cristo é o evangelho. A cura pode ser um meio, a libertação pode ser um meio, um milagre pode ser um meio para apontar a Cristo, mas não são o fim. O fim do evangelho não é cura. O fim do evangelho é Cristo, é anunciar Cristo, é demonstrar Cristo, é demonstrar o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Tanto que quando os discípulos voltaram pelas aldeias, e eles voltaram impressionados, porque as pessoas foram curadas, porque as pessoas foram libertas, Jesus disse: olha, vocês têm que aprender a temer aquele que não apenas pode matar, mas ele pode enviar vocês para um lugar de tormento, aquele que pode condenar a alma de vocês. Porque uma pessoa pode ser curada milagrosamente hoje e amanhã virar as costas para Jesus, mas se ela for salva, ela está salva. A cura é um meio, não é o fim do evangelho. Por isso que Jesus curava os enfermos, Jesus libertava as pessoas, mas o objetivo não era a cura e os milagres. O objetivo era a cruz, era Cristo. Era Cristo. Não era ganhar adeptos, não era aumentar uma clientela, era Cristo. Então Jesus ensina sobre a intimidade. Como que nós vamos entender um evangelho que precisa ser recebido no coração e no espírito, e querer entender esse evangelho com uma mentalidade evangélica? Não dá certo. Não dá certo. Porque vem o sabor de mel dizendo que Deus vai vingar ele, mas aí Jesus vem no evangelho e diz: ore por quem te persegue, abençoe por quem te calunia, perdoe a quem te machuca. Isso não existe, as pessoas não ensinam sobre isso dentro do meio evangélico, mas é o que Jesus ensinava. Jesus um dia trouxe uma mensagem tão dura, tão pesada a respeito de salvação. Jesus começou a falar sobre a dificuldade de uma pessoa rica em entrar no reino. E ele diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí as pessoas se ofenderam porque Jesus disse isso. Mas por que Jesus disse isso? Porque pessoas que são dominadas pelo dinheiro, elas abrem mão de qualquer coisa por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da mesquinharia. Porque quem tem quer sempre querer mais, sempre quer ter mais, mais e mais, nunca é o suficiente. E a palavra diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, pastor, a gente não precisa ter dinheiro. Lógico que precisa. Você tem que comer, você tem que pagar suas contas, você tem que pagar sua luz, você tem que pagar sua água, você tem que se vestir. Mas você não precisa ser ganancioso, você não precisa explorar, você não precisa se corromper. Não precisa. Então, quando Jesus fala sobre intimidade, Ele está querendo que a gente entenda que se não houver intimidade com Deus, uma vida de oração relacionada à intimidade com Deus, que vai gerar em nós um relacionamento com Deus e uma edificação para o nosso espírito, nós não vamos entender nunca e nós não vamos suportar nunca o que Deus quer fazer na nossa vida.
Muitas vezes Deus está tratando com a nossa vida e a gente está pensando que é o diabo que está fazendo algo contra nós. Muitas vezes Deus quer tratar com o nosso caráter e a gente está dizendo, o diabo está se levantando. Não, não é o diabo, é Deus tratando o nosso caráter. É Deus tratando a nossa vida. É nós nos sujeitando àquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele está realizando em nossa vida. Então, se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus, eu nunca vou conseguir entender o que Deus está fazendo. Eu vou achar que Deus se enganou. Eu vou achar que o Deus que eu ouvi a vida inteira, ele agora ficou meio doido, porque... Mas se você pegar a história dos apóstolos, como que eles morreram? Morreram de velhice? Ficaram ricos pregando o Evangelho? Fizeram fortuna pregando o Evangelho? Não! Eles foram perseguidos, foram martirizados por causa do Evangelho. Nenhum deles fez fortuna. Não, mas eu tenho que ter. As pessoas precisam ver que Deus existe, elas precisam ver isso, porque o meu carro é bom, porque eu tenho bastante dinheiro. Não, as pessoas vão ver que Deus existe porque Ele está tratando o teu caráter. Porque você antes mentia, não mente mais. Porque antes roubava, não rouba mais. Porque antes enganava, não engana mais. Só que isso só vai acontecer quando você tiver uma intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus for o caminho que Deus vai usar para Ele trabalhar na sua vida. Por isso que Jesus disse, vocês precisam aprender a orar para ter um relacionamento com Deus. Não por causa de uma necessidade. Não porque vocês estão passando problemas. Porque, pensando bem, querido, nós sempre estamos passando problema. Sempre tem alguma coisa para você resolver na sua vida. Um dia está doente, outro dia tem um problema financeiro, outro dia tem um problema no casamento, outro dia tem não sei o quê. Ou não tem. Sempre tem alguma coisa para resolver. Termina de enfrentar uma luta, já logo tem outra ali esperando você na esquina. Então sempre haverá uma causa de necessidade para você orar. E aí você nunca vai orar por intimidade, você vai orar sempre por uma necessidade. Senhor, hoje eu preciso disso. Amanhã acorda, Senhor, eu preciso disso. E aí você só se aproxima dele dizendo, Senhor, eu quero. Me dá. E aí Provérbios vem e diz, a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam dá e dá. Me dá, só isso. Só que Deus pode dar tudo que a gente deseja. Ele pode dar tudo que a gente deseja, desde que aquilo que nós desejamos parta de um coração que está entregue diante dele, de um coração desperto, disposto a lhe obedecer, de um coração que se rende diante dele, de um relacionamento íntimo com ele. Então aprenda a ter intimidade com ele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a amar a sua presença. Aprenda a não orar por uma necessidade. Aprenda a não orar motivado por algum paradigma, por alguma coisa que alguém disse para você. A oração forte é a oração no monte. Oração forte é quando a gente ora, sei lá, ora na madrugada. Aquela que é a oração boa. A oração é a oração que você faz em qualquer hora. Se você fizer em qualquer hora, Deus vai te ouvir. Nós não podemos estabelecer, não, Deus só vai me ouvir se eu orar talvez, desse jeito, dessa hora, dessa maneira. Deus vai ouvir se eu abrir meu coração e eu me render diante dele. E eu me sujeitar a ele. E eu reconhecer que eu preciso dele, não do que ele tem para me dar, mas eu preciso dele. Amém? Então, a intimidade é o principal fundamento de uma vida espiritual de sucesso.
Mas vida espiritual de sucesso não quer dizer que ganha dinheiro, mas quer dizer que cresce mais diante de Deus. Quando Deus diz assim, ó, que Ele vai te tornar grande diante dEle, Ele não está dizendo que você vai se tornar um grande empresário. Quando Deus diz que Ele vai te tornar grande, Ele não está dizendo que você vai ganhar muito dinheiro, vai se tornar muito rico. Ele está dizendo que você vai se tornar grande diante dEle. Diante dEle. Não diante dos homens. Os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, quem é o maior? Quem vai ser o maior no reino? E aí Jesus disse: o que mais serve é o que será maior. Você quer ser maior no reino? Então você tem que aprender a servir. Você quer crescer diante de Deus? Você precisa aprender a servir e não ser servido. Aí eles ficaram pensando. Então quer dizer que para ser grande no reino eu tenho que servir? Tenho que servir. Aí ele ensina. Ele diz assim, ó: o maior é o menor. O que chora é o que é feliz. O que perde é o que ganha. O último é o que vai ser o primeiro. Você lembra que Jesus ensina? Quando vocês forem numa festa, não procure os melhores lugares. Fica lá no teu cantinho, fica lá. Jesus ensina humildade. Jesus não ensina arrogância. Jesus ensina humildade. Ser humilde, como Ele era. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé diante dEle. Sabe, nós precisamos aprender a orar como Jesus.